Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira. Que bom pregão, hein? Que belo pregão em Bovespa, com alta de mais de 2,8%, enfim, 2,8% de alta. Chegou a estar ali basicamente batendo uns 3% de alta. Belo pregão, fechamento aí para cima dos 126 mil pontos, né, que era a região ali de desafio. Enfim, vou falar mais a respeito desse bom fechamento, das recomendações de compra no pregão de hoje, das operações que estão em aberto, as operações que já foram encerradas, falar de destaque de alta aqui, como Magazine Luiza, baixa Pets 3, falar de ativos que vocês deixaram registrado aqui na última análise de fechamento do pregão, nos comentários. Enfim, muitos papéis para serem falados hoje. Vamos lá, vamos começar aqui essa análise e lembre-se de deixar seu like, seu joinha, não só para análise aqui, para o Ibovespa, dá um joinha aí para o Ibovespa nessa análise de fechamento. Agradeço demais sua participação por aqui. Vamos lá, Ibovespa, fechamento 126.912, forte barra de alta, então é a terceira barra de alta nessa subida. Vamos ver como é que vai acontecer os próximos pregões, mas essa barra é mais relevante. Por quê? Não só pelo tamanho dela, mas pela região que estava. É uma região aqui, olhando para o que eu já tinha falado do gráfico semanal, região de 50% de retração, aqui ó, região de 50% de retração, que estava sendo batida e sendo respeitada, e depois disso aí, o outro desafio seria na faixa dos 125.800 ou 900 até o patamar de 126 mil pontos, que aqui coincidia com essa região de fundo, que é 125.800, mais a retração de 61,8%. Então tá tendo um bom pregão, uma boa semana. Seria legal se a sexta-feira fechasse o Ibovespa para cima dos 126 mil pontos. Mesmo que caia amanhã, que continuasse acima, fechasse essa semana acima desse patamar, o mês terminasse acima, aqui eu vou tirar esse Fibonacci para não atrapalhar, acima da média móvel exponencial aqui, que está em 126.275. Enfim, uma sinalização boa de alta que pode confirmar um fundo no mensal, mesmo que estando dentro de um cenário de indefinição de tendência. A gente, falando de médio prazo, criaria uma expectativa do Ibov voltar a se aproximar de níveis importantes, mas olhando mais para o curto prazo, a expectativa depois do pregão de hoje é que o Ibov busque aqui um patamar de resistência mais relevante, vou colocar aqui no gráfico semanal, que é essa região aqui, ó, mais por volta ali dos 129.100 pontos. Essa região aqui é uma região realmente bem relevante para o Ibovespa. Observe que aqui era um desafio para ficar acima, uma resistência, veio para cima, na hora que veio aqui para baixo não conseguiu se segurar, voltou para baixo desse nível, na hora que testou esse nível como resistência por duas vezes, afundou. Então é um nível aí importante para o Bovespa, considerando já o movimento mais forte aí de alta do índice. Então a expectativa é que venha buscar esse patamar. Eu já tinha comentado isso, principalmente no radar da semana, e aqui também no início da semana, falando sobre a região de 125.800 a 126 mil, passando por esse patamar, o próximo nível mais relevante é a região lá dos 129.100 pontos, até os 130 mil pontos. E lembrando, para anular essa sinalização relevante de alta, o mercado teria que trazer o Ibovespa para baixo dessa mínima. Antes era abaixo dessa mínima, agora se trouxer para baixo dessa mínima aqui, que é abaixo de um patamar de 123.278, aí ele reverte esse viés atual de alta para o Ibovespa, a atual tendência de alta de curto prazo vista pelo gráfico diário. No mini índice, o dia aí bem forte de alta, gráfico 60 minutos, o que aconteceu? Se fosse para buscar a operação de compra, que viesse para cima da máxima aqui desse candle, lembra que eu comentei no dia de ontem? Eu não sabia o que iria acontecer, por isso que eu comento para um lado ou para o outro, já que eu não vou ficar acompanhando aqui ao vivo com vocês o que vai acontecer. Então, se viesse para cima da região aqui, ó, dessa região que seria a superação desse patamar, e aí viria aqui para cima, acima desse patamar, buscar compra nas sinalizações de alta que acontecer em cima de nível de suporte. E olha só que andada aqui, olha de novo, outra sinalização irrelevante de alta aqui, na região da média, mais outra sinalização aqui de alta. Então realmente o dia foi de vários sinais de alta, e esse dia assim direcional é aquele dia que aí você, não, já subiu demais, você quer vender, aí não, já subiu demais, em vez de você só atuar a favor da tendência, o mercado vai só jogando para cima e você vai... E pior acontece é quando você tenta, não aceita a perda
contra a tendência e você quer aumentar o número de contratos, contra a tendência e só vai piorando a situação e é o dia que realmente muitos se arrebentam, infelizmente. E olhando aqui para o próximo pregão, já teve um movimento longo de alta. Isso aqui, na minha leitura, vai passando por um processo de correção já de 3 horas, 2 horas e meia, né? Porque essa aqui não é uma hora totalmente fechada. Mas, de maneira geral, se abrir caindo, a gente tem ali um espaçozinho para buscar, por exemplo, uma média. Não que vai bater exatamente na média ou se vai cair, vai passar da média. Não dá para saber. O que dá para a gente saber é que se abrir caindo, o ideal seria perder essa região aqui, ou seja, abre caindo, perde essa região e passa a gerar sinal de baixa, abaixo, preferencialmente, de um patamar aqui de 127,210. Preferencialmente. A outra alternativa que seria para se pensar em venda, sendo um pouquinho mais agressiva, essa é mais arriscada. Seria abre subindo aqui de maneira fraca, bate aqui nessa região e gera algum sinal de topo aqui no gráfico 5 minutos nessa região, com stop aqui em cima, tentando pegar um movimento de baixo para essa região de suporte, ou seja, dentro de uma congestão, que é essa lateralização que eu estou falando lá no G60, que eu já considero como um processo de correção da forte movimentação para cima. E para compra, se abrir subindo e passar desse ponto e gerar sinalizações de alta acima desse patamar aqui do 127,610, segue buscando a operação de compra, mas preferencialmente de fundo ascendente, mais próximo da média, mais próximo do nível de suporte. Seria essa alternativa. E lembrando, no decorrer do pregão, caiu aqui assim, ó, G60 ou G30, gerou novo sinal de fundo ascendente, foca em compra. Igual esse aqui, abriu um sinal de fundo, esse aqui foi descendente, mas abriu um sinal de fundo ali para cima na região da média, foca em tentar pegar um pedaço aí do próximo movimento de alta do G60 ou do gráfico de 30 minutos. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Olhando agora para o dólar foi lá em cima no pregão de hoje, está aqui em alta no pregão de hoje 0,49%, amanhã tem vencimento aí do dólar, já está até avisando aqui, ó, ativo próximo da data de vencimento, amanhã já vai trocar aí o código do dólar, atualmente está no G25, vai para H25, tá? WDO H25 a partir do pregão de amanhã para negociação aí no dólar. Novo sinal de alta, aqui já tinha gerado um sinal de alta, aqui gera outro sinal de alta, de fundo. Esse aqui bateu na média e deixando uma grande sombra superior. Então, perdeu aqui, deixa eu só colocar aqui sem um ajuste, perdeu essa mínima aqui, reforça a expectativa de buscar a região dos 822 a 800, região de suporte, que vista aqui para trás, ó. Essa região aqui, um primeiro nível, 840, tá? O primeiro nível de suporte, mas mais relevante mesmo vai ficar lá por volta dos 822 e depois 800. Gráfico de 60 minutos, olhando para day trade no próximo pregão. Olha só, o tamanho desse candle de alta que ele não dá sequência, ele perde a mínima desse candle. Só que gerou outro grande candle de alta na região de suporte. Bagunçou aqui a tendência no gráfico de 60 minutos. Em termos de qual a tendência vigente aqui, se a gente pegar até subir um pouco o gráfico, que seria 120 minutos, dá para ver que a gente teve o último movimento de baixa é esse, da tendência. Essa que é basicamente a região da máxima, ali na faixa dos 962. Chegamos aqui em 957 aqui na frente, 957 aqui na frente, então está um pouquinho abaixo. A estrutura de baixa no gráfico intraday aqui muda nessa superação de máxima. Está gerando esse fundo aqui ascendente, mas já tinha gerado esse fundo aqui, não conseguiu evoluir. Então, por esse motivo, eu ficaria atento ao seguinte: abriu caindo, perdendo essa região aqui, eu olharia para a venda de topo descendente, ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para compra, não fechar logicamente os olhos para compra, mas ela teria que vir para cima de algum nível um pouquinho mais relevante, que seria, na minha opinião, ali a região dos 5.898 a 5.900. Vou colocar no gráfico 5 minutos, que é essa região aqui assim, ó, isso aqui, ó. Esse topo aqui está bem visível com fundos anteriores aqui, ó, esse aqui, enfim, abre subindo forte e depois passa a proporcionar sinais de alta acima dessa região aí, pelo menos acima dos 894 já seria interessante, tá? Então, compra que depois de ter uma barra grande dessa de alta e não vai além, ainda não anima de fazer compra já de imediato. Eu aguardaria justamente a confirmação de uma nova tendência aqui no G5 para buscar entrada aí a favor de dar alta, visto que tem desafios importantes aqui no gráfico diário. Seguindo para a gente falar agora das ações, a PTR4 no pregão de hoje
apresentou aqui uma boa alta de 1,33%, então não perdeu a mínima do candle que fechou abaixo da média, a gente está com posição em aberto, e conseguiu superar essa máxima aqui, ó, 37,49. Inclusive a operação que está em aberto, swing trade, que foi entrada aqui nesse pregão, ela continua em aberto e já com a mudança de stop da operação, tá? Então já subiu o stop mais aí dessa posição comprada da PTR4, mantendo a expectativa que depois dessa boa sinalização, voltando para cima da média, superando as máximas dos dois últimos pregões, mantém a expectativa de poder gerar nova máxima histórica, de poder superar os 37,90. Vamos ver se consegue fazer isso aí. A Vale 3, lembrando que a Petro ainda está dentro de uma tendênciazinha indefinida, tá? Basicamente, para retomar essa tendência aqui, gerar uma tendência maior de alta, o primeiro sinal seria romper essa máxima na faixa dos 37,63, mas principalmente superar os 37,90. Prazo maior continua dentro de uma tendência de alta. A Vale 3 fechou com boa alta de 4,22%, então aqui quem manteve a operação, não saiu da operação, colocou, mesmo que tivesse encurtado o stop para cá, aqui, deve ter atingido o objetivo para quem fez essa entrada aqui, tá? E aí deu ali uma sal, não conseguiu e agora sim disparou para cima, gerou aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário e também aqui ela conseguiu superar a máxima que seria a quebra da estrutura de baixo. Então ela basicamente já está dentro de uma tendência de alta. Quais são as projeções dessa tendência de alta aqui do papel? Uma projeção fazendo projeção alternada, sendo mais conservador, está batendo na primeira projeção. Como abriu um movimento forte de subida, fechou acima desse patamar, superação dessa máxima cria expectativa de poder continuar o movimento de subida, com um desafio aqui pela frente, mas apontando para 37,94. Pegando aqui a projeção clássica, seria 56,85 e depois 58,37 são as projeções aqui. Como é o primeiro pivô da tendência de alta no diário, dá para colocar justamente essa projeção clássica. A gente teria aqui esses dois níveis aqui de projeção. Não é uma certeza que o preço vai lá, mas enquanto não reverter essa sinalização, enquanto não voltar para baixo dessa mínima, o foco seria, por exemplo, ou o gráfico diário gerar fundo ascendente, focar em compra, ou pegar um gráfico de 120 minutos aqui, se ocorrer aqui, ó, sinalizações de alta no decorrer aqui dos próximos pregões, fundo ascendente acima de níveis de suporte, seja média, seja retração Fibonacci, seja topos anteriores que foram rompidos, foco em compra nesse ativo, tentando pegar justamente a continuidade do movimento de alta, rumo à resistência aqui na faixa dos 56,40 e depois tem outra resistência que seria lá no gap de baixo aqui, que está localizado nos R$58. Próximo ativo, BBDC4, recomendei compra no pregão de hoje pelo gráfico de 120 minutos. Monitorei aqui essa abertura do papel e aí foi lá, abriu já rompendo esse patamar. Recomendei compra aí na superação desses 11,60. O objetivo inicial estava nos R$12, mas devido a esse primeiro candle do gráfico 120 minutos que rompeu essa máxima aqui, eu já alterei o objetivo para R$12,13, que aí geraria uma relação risco-retorno de 1 para 2. E ela bateu já no pregão de hoje essa operação. Fechou inclusive 12,14. Então essa recomendação de compra que foi enviada via aplicativo DB Invest resultou num ganho de 4,48%, e no capital total gerou um ganho de 1%. Lembrando, a alteração do objetivo, o reposicionamento de stop, que eu até reposicionei também para cá o stop, que o stop inicial era mais para baixo via gráfico diário, que a definição do stop foi dada. Depois que fez esse fechamento para cima, eu alterei o stop para cá, alterei o objetivo e terminou batendo no objetivo aí, uma boa relação de retorno num único pregão. O outro papel que eu recomendei compra foi Pomo 4. Esse aqui é o gráfico de 120. Pomo 4, recomendei compra nesse ativo. Estamos dentro de uma compra. Eu recomendei antes mesmo de poder acionar esse patamar aqui, foi pelo gráfico 120 minutos. Na hora que abriu aqui esse candle voltando para cima dessa região, optei por arriscar a compra antes da superação da máxima do candle anterior. Seriam das alternativas de entrada, né? Se tivesse rompido essa máxima aqui. Aí rompeu, gerou sinal de alta. Já tem um stop definido, objetivo definido, se vai dar certo ou não, só saberemos aí mais para frente, mas é uma compra a favor de uma tendência de alta nesse momento, em cima da média, em cima da região de fundos anteriores. Veremos aí os próximos pregões, tá? Segue válida a entrada, não tem nenhuma mudança, nem de stop, nem objetivo ainda dessa operação.
Uma operação que a gente tinha aberto aqui era da B3SA3, realizada aqui nesse pregão, a compra terminou batendo no objetivo no pregão de hoje, uma forte alta dela hoje, alta de 5,12%, bela alta, saiu aqui dessa bagunça que ela tinha aqui, ó, bagunça que eu digo é um piso muito relevante, então isso aqui é um piso que você pode anotar no sentido de se esse papel voltar para baixo dessa região aqui, deteriora muito o cenário de alta dela, tá? Então, assim, ou seja, voltar para baixo da região ali na faixa dos R$10,50 não seria legal, e pior ainda, se para reverter a tendência de alta desse papel, ela teria que voltar para baixo da tendência de alta aqui do gráfico diário, para baixo dessa mínima aqui, que é o último fundo ascendente que ela tem, na faixa dos R$10,26, ou seja, oscilação abaixo desse patamar anula a tendência. Essa operação de compra que a gente fez nessa semana proporcionou um ganho de 4,18% na operação, capital total crescimento de 0,76%. Então, Petro, a gente segue com a compra em aberto, que fechou com alta de 1,33%. A Sabesp, que ficou próxima de vir para o stop ontem se perdesse essa mínima, não fez isso e, pelo contrário, reverteu os 2 últimos dias de queda, gerando aqui essa superação. Então, daria até para alterar o stop da operação aqui para baixo dessa mínima aqui, mas vai ficar tão próximo do stop em termos percentuais, não faz muita diferença, então eu optei por não fazer essa mudança. Qualquer nova mudança que eu venha fazer de stop aí dessa operação, dependendo do quanto ela andar, se ela vier aqui para a região dos 98,90 ou mais acima, eu vou comunicando aí para você dentro do aplicativo do Invest. E a última operação que a gente tem em aberto é a BEV3, que é uma operação de venda, que vai dando um indício aqui que pode dar errado essa operação, na expectativa de pegar a continuidade da tendência. Ela hoje não fez nova mínima e ela hoje voltou a fechar acima da média. Se oscilar acima dessa máxima, aumenta a chance de poder romper aqui e buscar o stop aí da posição de venda em cima desse papel. Então são essas as posições que a gente tem aberto ainda, a PTR4, Sabesp, a BEV3 e agora Pomo 4. São as posições que temos em aberto. Destaque do dia, de alta do Ibovespa, alta de 12,59%, Magazine Luiza, está dentro aí de uma tendência de alta, quebrou a estrutura de baixa aqui nesse ponto, gerou uma correção e disparou aqui para cima, gerou uma sinalização até bem positiva no pregão de hoje. Deixa eu só voltar aqui para a questão do ajuste. Bem positivo, iniciou um movimento de recuperação também da tendência de baixa de prazo maior, gráfico semanal, olhando ali para a retração desse último movimento de baixa, olhando para níveis de resistência pela frente que ela tem. Aqui já é um primeiro ponto que é válido até o fechamento dessa semana, ou seja, até o fechamento do pregão de amanhã, de amanhã ou dessa sexta-feira, se você estiver assistindo isso aqui após no pregão da sexta, estiver assistindo essa videoanálise, 7,27, depois 7,83 e principalmente ali perto do 8,44, dá para ver que 8,44 coincide com um fundo ascendente, um fundo do gráfico diário. Região de resistência, essa região de topo aqui no gráfico diário, ela está dentro dessa região que começa na faixa dos 7,30, um pouco acima do 7,27, e depois vai até o 7,59, que inclusive passa por um gap de baixa, que foi testado como resistência e foi respeitado como resistência, que não fechou acima dessa região. Então o primeiro desafio dela está aqui, mas a expectativa é de poder vir buscar algo mais acima. Para quem está comprado nessa ação de alguma forma no curto prazo, dá para você colocar o stop ou abaixo da mínima de hoje, ou abaixo da mínima do pregão de ontem, em 6,45 ou em 6,70. Depois de Magazine, queda de Pets 3. Eu tinha comentado, se não me engano, no pregão de ontem, Pets 3, a alta dela, que tinha sido de todos os ativos que estavam caindo, ela conseguiu fechar em alta. Só que eu comentei, não compraria esse ativo ainda, porque já tem um movimento longo de subida. A região de resistência importante no gráfico semanal não significa dizer que ela vai afundar, apesar da queda do pregão de hoje de 2,21%. Mas o fato é, beleza, dentro dessa tendência de alta e na região de resistência que ela se encontra, eu vou aguardar algum processo ou de lateralização, correção no tempo, ou de baixa, uma correção no preço, para planejar uma nova compra com a melhor relação risco-retorno nessa operação. Então, para quem está comprado, tem a opção de colocar o stop aí abaixo, por exemplo, dos 4,76. Dos pedidos aqui, Banco do Brasil, BBAS3, o ativo, lembrando que teve pedido de BBDC4 também, tá? Lembrando que teve pedido de BBDC4, já comentado aqui, lembrando só que essa forte alta dela que atingiu o objetivo, ela retoma a tendência de alta de curto prazo dela, tá? Dentro da tendência de alta aí, BBDC4, com as resistências aqui pela frente na faixa de 12,41 até um patamar de 12,58, primeira região de resistência, a próxima na faixa dos R$ 13,06.
Então aqui, no caso de Banco do Brasil, já está dentro da tendência de alta, já tem mais tempo do que está em tendência de alta, está bem mais forte do que BBDC4, só que já está chegando na região de resistência ali do semanal, que é muito próximo da sua máxima histórica, dos 27,99 até a máxima histórica dos 28,49. Ela já bateu no pregão de hoje praticamente nos 27,99, 27,94. Gerou nova sinalização de alta, que traz algo para cima, mas para swing trade, eu dei preferência para o BBDC4, por mais que seja um ativo mais fraco do que o BBST, só que o BBST já tinha andado muito. Então, eu optei por uma entrada ali que estava mais interessante, na minha opinião, em cima de Bradesco. Aqui, para entrar comprando o BBS3, eu aguardaria alguma correção desse movimento de subida aqui, ó, desse movimento de subida, alguma correção, para planejar uma compra aí nas próximas semanas. Agora, por mais que ela possa continuar subindo, seria muito mais para ser uma operação muito mais de day trade do que operação de swing trade, na minha opinião. Por conta da relação risco-retorno. BPAC 11, também bem forte para cima, conseguiu gerar aqui algo até semelhante a um ombro, cabeça-ombro aqui invertido, ó, algo assim, e rompeu aqui para cima, vocês veem aqui para cá, e aqui seria a linha de pescoço, rompeu essa região, disparou para cima, enfim, está forte, tendência de alta de curto prazo nela, e próxima de poder romper ali a estrutura de baixo do gráfico semanal. A do diário já reverteu, e aqui do semanal para reverter tem que buscar os 34,02. Mas é um ativo que gerou um sinal relevante aqui no gráfico mensal após testar região importante de suporte, tinha perdido esse fundo, esse aqui, bate nesse topo junto com esse topo e gera uma baita recuperação, por enquanto voltando para cima da média, um mês bem forte, aí, com alta de 18,39%. Ativo que, assim como o BBS3 gerou uma nova sinalização de alta, que abre espaço para poder continuar subindo. Só que para buscar entrada, se não fez entrada aqui pelo gráfico 120 minutos, comprar aqui, por mais que continue subindo, eu prefiro aguardar um diário, fazer alguma correção lateral ou de baixa, que venha testar a média para ter uma relação de retorno mais interessante nesta ação. Qualquer entrada aqui nesse nível de preço, o stop ficaria aqui para baixo, preferencialmente da mínima do pregão de ontem, R$ 31,05, tentando pegar aqui, ó, isso aqui daria mais ou menos um stop de 3,3%, tentando pegar um movimento para esse patamar que daria 4,04%, basicamente. Então a relação de retorno não chega nem a 1 para 2. É a alternativa que teria um risco um pouquinho maior, por conta do tamanho do movimento aqui já de alta. Braskem, BRKM5, caiu 1,27%, um dos poucos ativos, além de PET3, que caiu no pregão de hoje, mas dá para olhar para Braskem aqui com carinho para uma possível compra de swing trade, porque esse movimento foi um movimento bem relevante para cima, bem que demonstra força por parte dos compradores e quebrou uma estrutura de baixa aqui assim, ó. Então é algo interessante que ela conseguiu inclusive fechar acima do nível de resistência e agora está usando essa região aqui para ver se consegue sustentar acima em conjunto com a média. Uma primeira alternativa de arriscar a compra, superação da máxima. Se amanhã superar a máxima desse candle aqui, tentar arriscar alguma compra. Ou na próxima semana ficar monitorando se ela gerar algum sinal de alta ou gerar ali um pivô de alta também. Alternativa de arriscar a compra de swing trade nessa ação, na expectativa que ela possa ganhar um pouco mais de força nessa correção da tendência de baixo do semanal, em busca lá dos fundos anteriores aqui, ó, mais perto ali dos R$16. Então essa seria a alternativa aí para o Braskem. E CXSE3, que uma subida aqui bem mais ou menos, né, bem marromeno, mas está ali batendo em cima da média, semanal acima das médias, é um ativo que está indefinido ali no médio prazo, no curto a médio prazo, o diário, uma tendênciazinha leve de alta aqui, trabalhando acima das médias. Então, assim, não é daquele ativo que mais me interessaria para buscar compra, né? Quem curte o papel aí, aqui a primeira forma de entrada, quando está muito em cima do topo, muito em cima desse fundo, e a forma como subiu até agora, eu não vi uma força tão relevante, a não ser esse movimento aqui, esse último, os dois pregões, comparado a essa queda aqui. Enfim, primeira alternativa de entrada aqui, stop aqui embaixo, tentando pegar algo maior aqui para cima, e já olhando um pouquinho mais para essa região aqui, dos R$15,50. É isso, amigos. Lembrando, quem está comprado no papel e está posicionado e quer ter um stop mais bem protegido, eu deixaria aqui abaixo da mínima desse candle aqui, ó. Eu deixaria ali abaixo dos 14,37, logo abaixo. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui. Comente também aqui embaixo qual ativo que você deseja
para a próxima análise de fechamento do pregão, ou mesmo comenta algo a respeito aí dessa alta do Ibovespa, de outros ativos, ou mesmo dessa análise de fechamento do pregão. Agradeço. Até mais.